Fala galera, saudações vascaínas, começando mais um vídeo aqui no canal. Eu sou o Juninho, você está no canal Machão da Gama para mais um giro de notícias, a primeira edição de hoje, primeira edição dessa quinta-feira, para a gente atualizar aqui todas as informações sobre o nosso Vasco da Gama. Tudo o que você precisa saber sobre o nosso Gigante da Colina você encontra aqui todos os dias. Tem duas edições aqui do nosso giro de notícias, uma pela manhã, outra pela tarde, fim de noite. Essa edição que está saindo atrasada seria a edição da parte da manhã, mas acabei não gravando de manhã, estava um pouquinho chateado ainda com o Vasco, com o jogo de ontem. Enfim, preferi dar uma esfriada na cabeça, dar uma relaxada antes de aparecer por aqui. Mas a gente tem muita novidade aqui para poder trazer, negócio fechado em relação a zagueiro, tanto para sair como para chegar. Você vai ter essas informações aqui. Vamos falar sobre Paulo Henrique, que recebeu uma proposta do futebol dos Estados Unidos. Tem bastante coisa, o vídeo vai começar depois da vinheta. Antes da vinheta eu conto com você deixando o like, que é importante. Conto com você se inscrevendo também aqui no canal, se você não for inscrito, beleza? Como eu disse, todos os dias tem vídeos aqui no canal para falar sobre o Vasco. E é gratuito e sempre será. A única coisa que eu te peço é a inscrição. Se inscreva no canal, vai no botãozinho inscrever-se, faça a sua inscrição que você ajuda demais aqui o meu trabalho. Deixa o like também que ajuda demais. Eu sei que você está chateado com o Vasco, eu também estou, mas a culpa não é minha, né? Então dá essa moralzinha, a única coisa que eu te peço. Vai rodar a vinheta, eu já estou voltando. E vou começar esse vídeo falando de um parceiro do nosso canal, que é o Grupo Viriato. E eu pergunto para você conhece o Grupo Viriato? São mais de 40 anos prestando assessoria em questões tributárias, de contabilidade, de assistência jurídica e também gestão imobiliária e em contratação de seguros. O Grupo Viriato desenrola tudo para você que tem uma empresa ou que é apenas pessoa física. Qualquer tipo de burocracia, aquela coisa chata, o Viriato resolve. Precisa de um seguro para o seu carro? O Viriato resolve. Precisa gerir aquele imóvel da empresa, aquele apartamento da família? O Viriato resolve. Precisa desenrolar as contas, pagar impostos, fazer aquelas contas que a gente sempre apanha um pouquinho? Chama o Viriato resolve. O Viriato resolve tudo. Tem até assistência para o seu pet, isso mesmo, seu cachorrinho, seu gato, seu animalzinho de estimação. O Viriato também tem a melhor solução para ele. E o melhor de tudo, é uma empresa 100% vascaína, que está sempre ali no dia a dia do nosso clube e que ajuda a divulgar ainda mais o nome do Vasco e está sempre ao lado de quem está junto com o Vasco. Então, nada melhor do que você precisando de algum tipo desse serviço, procurar o Grupo Viriato. Tem o telefone aparecendo na tela, tem o QR Code para você já ir direto entrar em contato com eles e tem na descrição do vídeo mais informações. Grupo Viriato, parceiro aqui do canal Machão da Gama e não só do canal Machão da Gama, parceiro de tudo que é relacionado ao Vasco. Bom, meus amigos, hoje é aniversário do nosso grande amor, o Clube de Regatas Vasco da Gama. Infelizmente, o aniversário está sendo de uma forma chata, porque ontem o Vasco, numa partida patética, uma partida ridícula, conseguiu ser derrotado pela fraca equipe do Juventude por 2-0 lá no Alfredo Jaconi. Num jogo onde o Fernando Diniz errou muito, onde o Vasco como time errou muito, erros individuais patéticos, Piton fazendo um pênalti completamente infantil. Enfim, o Vasco perdido. Teve gol do Nenê ontem, contra a gente. Enfim, meus amigos, uma atuação para dar o famoso choque de realidade, Foi o título que eu usei no pós-jogo ontem. Choque de realidade. O Juventude ontem colocou o Vasco de volta na sua realidade, que é brigar contra o rebaixamento. Quem estava pensando em coisa diferente estava completamente fora da realidade. Enfim, seguimos, Seguimos, mas fique registrado aqui o aniversário do nosso Vascão, 127 anos de história. Que pena que pelo menos os últimos 20 aí sendo muito complicados, pra gente, o torcedor sofrendo bastante, mas é uma torcida que não desiste, é uma torcida que está sempre junto aí com a instituição. Bom, vamos lá. Vamos falar de mercado da bola, Vamos começar falando de negócio fechado. Tem duas negociações sacramentadas, uma
de saída e outra de chegada. Vou começar falando aqui sobre chegada. O Vasco chegou a um acordo com o Zenit da Rússia e está muito perto de anunciar a contratação do zagueiro Robert Renan. O atleta de 21 anos de idade vai chegar ao Vasco da Gama por empréstimo de 1 ano, que pode se estender até o final de 2026, com opção de compra. A assinatura de contrato pode acontecer ainda no dia de hoje e o defensor é aguardado no Rio de Janeiro nesse final de semana para realizar os seus exames no Vasco da Gama. Inclusive, a informação é que ainda hoje o atleta embarca lá na Rússia rumo ao Rio de Janeiro. Então, Robert Renan, zagueiro de 21 anos de idade, ex-Corinthians, ex-Internacional, ex-Al-Shabaab também, lá do futebol da Arábia Saudita, ex-Zenit, né, que é o antigo clube, desembarcando aí no Vasco da Gama, negócio fechado, atleta a caminho do Rio de Janeiro. Robert Renan será zagueiro do Vasco da Gama. Bom, boa sorte, né, ao Robert Renan, que ele consiga resolver esse problema da nossa defesa, que tá complicado a nossa defesa, né? Meu Deus do céu. Bom, mas se tem zagueiro chegando, que é o Robert Renan, tem zagueiro saindo, oficial, e outro perto de sair. Vou começar falando sobre outro negócio fechado, né? Que é o zagueiro Luiz Gustavo. Vasco e Grupo City chegaram a um acordo, né? E já estão trocando documentos ali para sacramentar a venda de Luiz Gustavo ao Bahia. O zagueiro Luiz Gustavo será jogador do Bahia, proposta de 5,5 milhões de euros, com o Vasco permanecendo com 25% do atleta. Então, 5,5 milhões de euros, isso dá mais de 30 milhões de reais. O Vasco vendendo, né, o zagueiro Luiz Gustavo para o Bahia, para o Grupo City. O zagueiro de 19 anos de idade segue para Salvador ainda nesta semana. Enfim, Luiz Gustavo, nesse momento, está retornando, né, com a delegação do Vasco de Caxias do Sul, mas não vai permanecer no Gigante da Colina. Negócio fechado, será jogador do Bahia. Jovem zagueiro do Vasco aí vendido para um rival direto aqui no futebol brasileiro, né, que é o Bahia. Uma negociação polêmica, quero a sua opinião. Você acha que foi um bom valor, 5,5 milhões de euros? Acha que não deveria ter vendido aqui para o mercado nacional? Comente aqui a sua opinião, é muito importante. Quem está perto de deixar o Vasco também é o zagueiro Maurício Lemos. Maurício Lemos deve deixar o Vasco em breve, a informação dos amigos do canal Atenção Vascaínos. Nos bastidores, o staff do zagueiro uruguaio já está trabalhando aí na busca por um novo clube para o defensor. A gente tem algumas informações que clubes da Argentina e do Uruguai, ele é uruguaio, né, tem interesse aí no zagueiro Maurício Lemos, que não vem sendo nem relacionado, né, pelo Fernando Diniz, perdeu completamente espaço no Vasco da Gama e será negociado. Enfim, Maurício Lemos, esse não vai deixar saudade. Agora, para encerrar esse vídeo, vamos falar sobre Paulo Henrique, lateral direito do Vasco, que ontem, né, não entrou em campo, né? Ontem ele teve um mal-estar e acabou não indo para o jogo contra o Juventude. Com toda certeza fez muita falta. O Vasco recebeu uma proposta do Cincinnati, da Liga Norte-Americana de Futebol, né, da MLS, pelo Paulo Henrique. Uma proposta de 16 milhões e meio de reais pelo lateral direito de 29 anos, que é um dos destaques, né, do Vasco nessa temporada. A direção do Vasco respondeu essa proposta dizendo que não tem intenção de vender o atleta neste momento. É um dos principais jogadores do clube e a diretoria não quer negociar. Então teve uma proposta aí do Cincinnati pelo PH, ofereceram um contrato de 4 anos também para o Paulo Henrique, mas o Vasco recusou essa proposta do Cincinnati lá dos Estados Unidos. E não tem que vender mesmo, né? O PH hoje é um dos principais jogadores do Vasco. Vou ficando por aqui, meus amigos. Se você gostou do vídeo, deixa o like, que é muito importante. Se inscreva. Saudações. Até a próxima. Fui!